Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Estou usando aqui uma capa de uma edição anterior, então vou trocando aí, vou usar uma edição anterior, edição nova, mas é o mesmo livro editado pela Federação Espírita Brasileira, pode ser adquirido também no site da FEB, né? O Espiritismo na sua expressão mais simples. E hoje nós vamos começar falando dos atributos, uma introdução aos atributos da divindade. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender: o ser humano pode compreender a essência de Deus? Olha o que Kardec vai escrever no item 8º, no item 8 do livro A Gênese. Porque no livro A Gênese, já dissemos aqui, Kardec dedicou um capítulo a Deus, só para falar sobre Deus. Na verdade, o livro A Gênese é um livro sobre Deus. Tudo lá está falando sobre Deus. Mesmo quando fala da uranografia, do universo, a busca de Kardec é de Deus. Olhar para a natureza e encontrar Deus. Então ele diz assim: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então é preciso ser um espírito puro, completamente desmaterializado, para que a gente possa compreender a essência divina, que não é matéria. Porque Deus criou o espírito e criou a matéria, então ele não é nem matéria, nem espírito. Deus é Deus. Qual é a essência de Deus? Não sabemos. Quando o espírito atinge a pureza, ele começa a compreender a natureza íntima de Deus. Mas, se nós não podemos penetrar na essência de Deus, o homem, o ser humano, desde que aceite como premissa a existência de Deus, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários. Os atributos são as características de Deus, o caráter de Deus. Porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, ou seja, a primeira coisa que a gente faz é tirar o que Deus não pode ser. O que ele não pode ser? Por exemplo, Deus não pode ter uma inteligência limitada. Porque se ele tiver uma inteligência limitada, alguém mais inteligente do que ele passa a ser Deus. Então, o que ele não pode ser? Primeiro a gente tira. Então, você vê que o raciocínio aqui para compreender Deus, você começa a tirar. É como uma escultura. Você começa a tirar para depois ver a forma. Você tira o excesso para compreender a essência. Não é? Então, vendo o que ele absolutamente não pode deixar de ser, não pode ser sem deixar de ser Deus, deduz-se daí o que ele deve ser. Então eu olho assim: não, Deus não pode deixar de ser isso, senão ele vai deixar de ser Deus. Então ele é inteligência suprema, ele é todo-poderoso. Então esse é o raciocínio. A gente vai por um raciocínio por exclusão. Lá em Minas Gerais a gente chama comer o mingau, pelas beiradas. A gente vai assim pelas beiradinhas do prato e depois até chegar no centro, onde está mais quente. Né? Até assim a gente vai fazendo, lembrando que nós somos seres humanos raciocinando sobre Deus. Então nós somos como uma formiguinha que está tentando entender o Sol. É importante pensar nisso, porque senão a gente se perde no orgulho e na vaidade, achando que nós podemos compreender Deus plenamente. E nós não podemos.